Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus por nos trazer esta noite à sua casa para ouvirmos sua palavra, não é? Não há nada mais importante para nós do que ouvirmos a voz do nosso Deus. Não há nada mais revigorante para os filhos de Deus do que nós ouvirmos o som da doce voz do Senhor falando profundamente ao nosso coração, não é? A palavra do Senhor diz que a voz dele é como voz de muitas águas. E esta voz de muitas águas, quando penetra dentro de nós, nos transforma, nos fortalece, opera, porque a voz dele é poderosa, não é? O salmista diz isso no Salmo 62. Uma vez disse Deus, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas um verso e vamos pedir para que Deus possa falar conosco esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Lamentações é logo após o livro do profeta Jeremias, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo de número 3. Todos acharam, amém? O verso que vamos ler é o verso número 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Repetindo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, nós estamos diante da Sagrada Escritura e desejamos ao Senhor que o Senhor fale graciosamente conosco, que o Senhor envie, Deus do alto, Senhor, a porção de alimento que a nossa alma necessita para ser fortalecida e perseverar firmes, ó Deus, em nossa caminhada rumo a Jerusalém celestial, Senhor. Então que o Senhor, ó Deus, possa, Deus, falar graciosamente conosco e aplicar a Tua palavra ao nosso coração esta noite. E eu rogo a Ti, ó Deus, por mim, para que o Senhor, pelo Teu Espírito, ó Deus, possa pôr as Tuas palavras em meus lábios, Senhor, conforme, Senhor, durante este dia, Senhor, estivemos meditando e orando. Assim eu te peço, meu Senhor, que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Glória a Deus. Meus irmãos, este ano está chegando ao fim. Nós já estamos praticamente terminando o mês de novembro, iniciando dezembro. E logo, logo nós estaremos aí já dando as felicitações de ano novo também, não é? E este ano, irmãos, este ano foi um ano de muitas lutas e muitas batalhas. Aliás, está sendo, não é? Constantemente eu recebo mensagens com pedidos de oração, situações difíceis. E eu vou dizer a vocês, irmãos, que tem hora que a gente olha para todo o quadro do povo de Deus e sente pesar, não é? Nós percebemos alguns irmãos esfriando diante das lutas, dificuldades que aparecem sobre nós, tribulações tamanhas. Também percebemos alguns esfriando por conta até do próprio bem-estar. Às vezes a prosperidade que o Senhor nos concede também pode ser a causa de nós estarmos esfriando na fé, porque estamos ausentes de dificuldades e lutas, e aí então não buscamos como deveríamos, né? Não somos ávidos a estar na presença do nosso Deus e preferimos muitas vezes algum lazer ou algo que possa superficialmente alegrar o nosso coração. Nós somos tendenciosos a isso, e a gente percebeu nesse segundo semestre para cá um certo esvaziamento na casa do Senhor, e isso tem deixado a gente perturbado e preocupado. Afora isso, nós podemos também estar passando por lutas que advêm de diversos
diversas áreas da vida. Alguns é enfermidade. Receberam um diagnóstico de certa enfermidade e isso abalou o seu ser e sua alma. Alguns são problemas de relacionamento, contendas e confusões entre marido e esposa, entre pais e filhos, filhos se rebelando contra pais, e isso tem também perturbado a vida de muitos cristãos. Outros são problemas de trabalho, às vezes se perde o emprego, aí a situação financeira também não está boa, e isso também nos aflige e deixa a gente perturbado demais. Outras vezes são situações que o próprio inimigo das nossas almas também coloca sobre nós, opressão, perseguição e tudo mais. E tudo isso, irmãos, são aflições que nós estamos sujeitos a passar. Lutas tremendas. E às vezes também há lutas por dentro. Às vezes nós passamos por uma situação que não gostaríamos de passar e então o nosso coração fica abatido. Ele fica temeroso, triste. E o que temos que fazer então, não é? O texto que nós lemos é um texto que se encontra no livro de Lamentações, e este livro, ele foi criado em virtude do profeta Jeremias estar contemplando a situação do povo do Senhor, que foi levado cativo pela Babilônia, e muitos ficaram sem casas, famílias partidas, outros tiveram seus entes mortos pela guerra. Ele também padeceu sofrimento por conta que estava levando a mensagem do Senhor para o seu povo. E às vezes nós encontramos no livro então, ora ele falando como se fosse todo o povo, e ora ele falando por si mesmo. São 5 capítulos apenas, cada capítulo ele vai traçar um poema de lamentação, não é? Em virtude disso, e nesse capítulo 3 especificamente, ele está olhando para ele mesmo, para a situação que ele enfrentou e está passando. E diante daquilo que ele enfrentou, não é? Ele começa dizendo, logo no início do capítulo 3, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Então, ele mesmo reconhece que o que ele passou foi permissão divina. E ele sai relatando as coisas aqui, não é? Coisas que a gente observa assim, puxa vida, Deus cercou ele com um muro e ele já não podia sair, fechou os caminhos com pedras lavradas, fez isso, ele fez tortuosas as veredas do profeta Jeremias, ele fala sobre isso dessa maneira, não é? Ele diz assim que o arco foi entesourado e foi posto ele como alvo diante de uma flecha. Ele fala estas coisas. Então, veja, irmãos, como ele padeceu e sofreu. E aí, então, diante de tudo isso, ele quer trazer à sua memória aquilo que pode dar esperança. E isto é uma instrução para nós também nos dias de hoje, não é? Eu sei que você pode estar em uma boa situação atualmente. E pode ser que exista alguém aqui que esteja enfrentando situações difíceis. Em ambos os casos, nós podemos aprender com o profeta Jeremias o que fazer quando nós estivermos em situações que a nossa alma está abatida, em situações que nos entristecem, em situações que é como se nós estivéssemos andando pelo vale da sombra da morte, não é? Pelo vale da sombra da morte, em dificuldades, em lutas tremendas, e que só Deus pode nos ajudar. E aí então, diante disso, é que ele propõe trazer à memória o que pode dar a ele esperança, para que ele possa continuar, ou perseverar, como nós também devemos continuar em nossa caminhada enquanto cristãos, rumo a Jerusalém Celestial, porque nós esperamos do céu a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando Ele voltar, nós ficaremos livres de todas estas coisas que podem trazer perturbação ao nosso coração e à nossa alma. Já imaginou isso? Nós ficarmos livres de todas as dificuldades que estão inerentes a esse plano terreno,
não haverá mais dor, aleluia, não haverá mais pranto, gemido algum poderá sair mais das nossas bocas, dores articulares, colunas e outras coisas mais desaparecerão. Dificuldades financeiras não vamos ter lá, louvado seja Deus, não é? Perturbação, preocupação com família e outras coisas também cessarão, tudo isso, louvado seja Deus, não é? Porque nós estaremos de uma vez por todas desfrutando de plenitude, de alegria, no novo céu e na nova terra, louvado seja Deus. Mas enquanto isso não acontece, o que é que eu posso então trazer à minha memória? O que é que Jeremias nos instrui aqui? O que é que a gente pode então tirar de lição ao percebermos esse texto? Bem, primeiro de tudo, irmãos, é que a gente precisa lembrar de algumas coisas, e uma das coisas que a gente precisa lembrar é sobre as misericórdias do Senhor, não é? As misericórdias do Senhor, como diz logo no verso seguinte, o verso 22, elas são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim e elas renovam-se a cada manhã. Isso quer dizer que hoje Deus renovou suas misericórdias sobre toda a sua criação e sobre nós também. Quando for amanhã, novamente essas misericórdias estão sendo renovadas. Quando for depois de amanhã, novamente essas misericórdias estarão sendo renovadas. E isso acontece porque pode ser que hoje Deus resolva dar cabo da situação. Pode ser que hoje Deus ordene a palavra de vitória. Pode ser que hoje Deus possa abençoar, realizando um milagre e nos salvando da nossa aflição. Pode ser que Deus hoje opere, mas pode ser que não. E se amanhã nós ainda estivermos na mesma situação, aquilo que pode dar esperança é que as misericórdias do Senhor serão renovadas sobre a sua vida. E em virtude disso você não será consumido, porque é isso que diz a palavra do Senhor, não é? Então nós podemos aguentar mais um pouquinho. E como diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 10, 13, que o Senhor não deixa que nós sejamos provados além das nossas forças. E juntamente com a provação, Ele proverá o escape. De sorte que nós podemos suportar, aleluia. E isso nos dá esperança, irmãos. Porque Deus é um Deus misericordioso. Aleluia, glória a Deus. Deus é rico em misericórdia, louvado seja Deus. E essa misericórdia diz respeito a Ele não nos tratar segundo as nossas imperfeições e as nossas transgressões. Assim como é alto a distância entre a terra e céu, assim são as misericórdias do Senhor. Aleluia, sobre a nossa vida, bendito seja Deus, não é? Em outro texto, a palavra do Senhor diz que a ira do Senhor dura só um pouquinho, mas as suas misericórdias são de geração em geração, sobre aqueles que o temem, louvado seja Deus. Então, irmãos, em virtude de qualquer luta que nós estivermos passando, que possa produzir angústias terríveis, e que venha também desencadear uma ansiedade em nosso coração, em virtude de ainda permanecermos do jeito que estamos, e isso causa um rebuliço dentro de nós, irmãos, e eu vi isso bem de perto. Eu sei que o nosso Deus é misericordioso, aleluia, glória a Deus. Eu sei que o nosso Deus, Ele tem misericórdia de nós, e como eu comentei na escola bíblica de domingo, eu acredito que essa misericórdia de Deus sobre nós é porque Ele sabe o real poder do pecado e o que ele causou na nossa natureza, nos subjugando, nos tornando escravos, tirando de nós toda força. E se não fosse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Grande, aleluia! Se não fosse Jesus, eu e você estaríamos perdidos, totalmente desesperançados. Mas louvado seja Ele, glória a Deus. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor,
que me libertou e me deu nova vida, aleluia. E por causa disso nós não somos consumidos, aleluia. Bendito seja Deus por isso. Então atente para esta realidade, tá? Diante de tudo que você pode estar passando, como Jeremias estava aqui, olhando todas as circunstâncias, pense num negócio devastado, um cenário de guerra. A gente nem provou isso aqui ainda, mas pense num negócio destruído. Quando a gente olha na TV, aquelas cenas de guerra lá de Jerusalém, da Palestina, não é? Da Ucrânia, um negócio desolador, famílias desesperadas, povo morto, sem coisa nenhuma, perdeu tudo. E a única coisa que pode verdadeiramente dar esperança para esse povo é o Senhor, é suas misericórdias que se renovam todos os dias. Louvado seja Deus. Dia especial para nós que somos o povo do Senhor, graças a Deus. Mas não é somente isso também, não é? Porque também o texto vai dizer, Jeremias vai dizer, que a porção dele é o Senhor. Não é? Isso é algo também que nos dá esperança. E esta sentença, quando ele diz assim, no verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, não é? Minha porção é como ele diz, é algo que é meu, é próprio de mim, meu. Ele é o meu Deus, ele está dizendo assim. Ele é tudo que eu preciso, apenas ele e mais nada. E já ouvimos também em diversas ocasiões isso, se você tem Deus, você tem tudo. Ele é suficiente para você. E Jeremias está querendo falar isso também ao seu coração. Eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. A minha esperança é porque Deus é o meu Deus. E esse Deus que ele está falando não é qualquer Deus, é o Criador de todo este universo. É o Deus grande e temível. É o Deus que, mencionado pelo profeta Isaías, ele mede as águas com a palma de suas mãos, não é? Ele mede o universo em palmos. Ele é grande, irmãos. Ele é grande, ele é muito grande, irmãos. E é isso que Jeremias está tentando trazer à sua memória. O nosso Deus, ele é grande. E quando ele resolve operar de modo gracioso, ele faz. E irmãos, mesmo que a situação seja de calamidade total, Deus é poderoso para reverter tudo, porque ele é grande, aleluia, ele é grande, meus irmãos. E eu me alegro com isso. Quando eu olho os feitos de Deus em sua palavra, e que foi tudo deixado como exemplo para nós, para que a gente possa crer na grandiosidade desse Deus, isso deve fazer com que a nossa alma nunca, jamais perca a fé. A esperança de que Deus pode agir, e Ele pode. Se Ele quiser, Ele pode. Ele pode, irmãos. E quando a gente contempla esses milagres que Deus fez no Velho Testamento, Ele abriu um mar, irmãos, para um povo passar. Ele fez chover pedras de fogo. Ele faz enxames de gafanhotos de devorar toda uma lavoura. Em sua ordem, Ele obedece tudo isso, não é? Ele faz um peixe engolir um homem e depois vomitá-lo. Ele faz isso, não é? Ele retém o curso das águas de um rio, para que o povo passe e tome posse da terra prometida. Esse Deus é grande, não é? Esse Deus, ele entra conosco na água e no fogo. Eita glória! Como entrou naquela fornalha e guardou aqueles 3 jovens que mantiveram sua fé nele. Esse Deus é grande, irmãos. Ele ressuscitou o filho da sunamita por meio de Eliseu. Ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta pelas mãos do profeta Elias. Ele fez um machado de ferro flutuar, porque ele é Deus, irmãos.
Ele simplesmente retirou a amargura de água, colocando um item sobre estas águas, porque Ele é Deus, Ele é grande, irmãos. Ele multiplicou pães através do profeta Eliseu para alimentar todos aqueles que estavam seguindo a Ele. Meus irmãos, Deus é grande. E por isso Jeremias diz: esse Deus é a minha porção. Eu tendo Ele, eu estou seguro, a minha alma pode descansar, eu posso descansar, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que Ele é capaz de reverter situações, eu sei que Ele é capaz de mudar mente e coração, eu sei porque Ele converteu o meu coração que era endurecido, eu sei porque Ele converteu corações de pessoas que eu dizia que nunca iria ser crente e agora é um crente do Senhor, porque Ele é Deus, irmãos, aleluia. Ele pode fazer isso. Eu sei que Ele reverte enfermidades que são mortais, porque Ele já curou gente com câncer neste lugar, louvado seja Deus. E esse Deus, irmãos, Ele é a nossa porção, e é por isso que nós podemos ter esperança, aleluia. Ele é assim, Ele é o nosso Deus, irmãos, e é isso que Jeremias está dizendo aqui, porque ele tinha intimidade com o Senhor, ele recebeu as mensagens do Senhor, ele sabia do que iria acontecer, porque Deus revelou tudo a ele. Até no momento de um vislumbre, quando ele não entendeu uma ordem de Deus, que questionou a Deus, Deus lembra a ele que ele é poderoso para fazer estas coisas, não é? Porque Deus deu uma ordem a ele de comprar um terreno, e ele ficou questionando: como, Senhor? O Senhor vai fazer com que a Babilônia tome tudo isso aqui, destrua tudo isso aqui? Como é que o Senhor pede para eu comprar um terreno aqui? Vão levar meu terreno. Não, mas eu ainda congregarei o povo, eu trarei eles do Oriente, do Ocidente, e farei habitar novamente nesta terra, porque eu sou o Deus desse povo. Eita, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, diante desta realidade, irmãos, nós podemos ter esperança, porque Deus também é a nossa porção, e aí Ele diz que vai esperar nele. Glória a Deus por isso, não é? Louvado seja Deus por isso. Outra coisa também que nós podemos trazer esperança ao refletirmos é sobre a bondade de Deus. O texto do verso de número 27 desse capítulo vai dizer que verso 25 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Há em Deus uma disposição para abençoar. Há em Deus algo que move o seu coração de compaixão por nós, pecadores, filhos do Deus Altíssimo, não é? Há uma disposição em Deus para isso, e muito mais agora, mediante a nova aliança feita por meio de Jesus Cristo, no qual Ele declara isso, está disposto a fazer o bem para nós. E ainda que nesse exato momento nós possamos estar enfrentando uma situação bem delicada e difícil, situação que pode trazer desesperança ou esfriar até a nossa fé, nós sabemos que Deus está usando isso para o nosso bem, porque o propósito dele é nos aperfeiçoar a fim de que nós sejamos semelhantes a Jesus. E às vezes o Senhor vai permitir que nós passamos por situações difíceis, provas tamanhas, que fustiguem a nós. E nós precisamos entender que mesmo diante desta realidade e de estarmos passando por essa situação, Deus é bom. Deus é bom. E no fim, tudo isso vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Porque está escrito em sua palavra que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O salmista também declara isso. Foi bom eu ter sido fustigado pelo Senhor. Nós percebemos isso também no próprio livro de Jó, quando ao passar por uma provação que nenhum de nós talvez teríamos a capacidade de suportar, no fim de tudo, Jó entendeu o propósito. É porque antes ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas depois daquela prova, os olhos deles viam a Deus. E às vezes, irmãos, Deus permite que nós venhamos a passar pelo vale, pela situação difícil, pela tristeza e amargura de alma, para Ele nos fazer mais se achegar a Ele, ter uma visão maior de quem é Deus. Ele deseja se revelar a nós e aperfeiçoar-nos o nosso caráter, a fim de que nós sejamos dignos de estar em sua presença e de ter comunhão com Deus. Porque se não for assim, talvez amanhã a gente resolva resvalar o pé distante da presença dEle. Porque as coisas estão bem, estão boas demais. Então é necessário que às vezes Deus nos aperte para que a gente possa conhecer mais o nosso Deus. Quem é Deus? E eu e você, a gente sabe que em nossa natureza ainda nos resta o pecado, o resquício do pecado, que por muitas vezes e em diversas ocasiões tenta nos afastar da comunhão com Deus. O tempo todo isso. E muito mais agora, diante da gama de entretenimento que a gente tem, não é? A gente tem entretenimento demais. E um dos maiores entretenimentos se encontra sempre do nosso lado, na palma das nossas mãos. E ele sempre ocupa o nosso tempo, a maior parte do tempo. E se você quiser tirar prova disso, você olhe lá na sua rede social quanto tempo você ficou observando aquilo ali. E você verá. Tempo que você poderia estar se deleitando no Senhor. Que nós poderíamos estar nos deleitando no Senhor. Que nós poderíamos estar louvando a Deus, não é? Que nós poderíamos estar sendo enchidos pelo seu Espírito. Contemplando sua voz falando conosco. E nos indicando o caminho que devemos seguir. Porque há muitas coisas a se fazer, irmãos. E nós sabemos, por exemplo, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, o alvo do inimigo diante dessa verdade é distrair você para que você não ore. Não interceda por ninguém. Passe o seu tempo e o seu dia, nem clame a Deus. Uma vez que ele conseguiu fazer isso, ele já venceu a batalha. E nós fomos derrotados por conta desse entretenimento que está diante de nós, não é? Nós poderíamos estar suplicando pela igreja perseguida, nós poderíamos estar suplicando pelo nosso vizinho para que ele fosse salvo, nós poderíamos estar suplicando por um parente nosso, nós poderíamos estar suplicando para que Deus melhorasse nosso caráter diante dele, nós poderíamos estar suplicando para que Deus se revelasse mais a nós e nós nos alegrássemos nele, nós poderíamos estar crescendo em intimidade com Deus. Mas graças a Deus, né, irmãos? Porque Deus, Ele é bom. E por fim, irmãos, Jeremias também vai falar que Deus não vai rejeitar para sempre. E em virtude dele falar isso é porque ele sabe que Deus tem promessas. E uma outra coisa que precisa ser trazida à memória para que possa nos dar esperança são as promessas do Senhor. Não é? É grandioso isso. Eu, de vez em quando, me lembro destas coisas, quando estou na luta e na peleja. Não é? Lembrar das promessas do Senhor traz esperança ao nosso coração e à nossa alma. Olhar para aquilo que Deus disse, e aquilo que Ele disse, Ele vela por cumprir, faz com que a gente tenha certeza
de que nós não ficaremos desamparados, que Ele não nos deixou, apesar de nós acharmos que Ele está tardando em agir. Mas eu sei que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Não é que Deus é fiel a mim, não. Deus é fiel à sua palavra. E por conta disso eu posso ter esperança. Louvado seja Deus, não é? E se a gente pode lembrar de algumas promessas, há promessa de renovação para nós. Vamos lá em Isaías capítulo 40, para a gente ver isso aí. Há uma promessa para aqueles que esperam no Senhor. Olha só que coisa grande, Deus vai falar conosco, não é? Promessa de renovação, meu Deus. Isaías capítulo de número 40, a partir do verso de número 28, diz assim, meus irmãos: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então há uma esperança disponível para aqueles que esperam no Senhor, é que Deus renovará suas forças em meio a esta luta que tem sido cansativa, que tem abatido nossa alma. Espere em Deus e você verá o renovo do Senhor acontecer. Ele vai lhe renovar, irmãos, louvado seja Deus, bendito seja Deus por isso. É Ele que nos fortalecerá, Ele que vai multiplicar as nossas forças, é Ele que vai realmente fazer a gente voar com asas de águia, andar em lugares altos, como eu falei também na escola bíblica. Outra promessa grandiosa, irmãos, se encontra em Jeremias capítulo de número 32. Jeremias 32. Após o Senhor comentar no capítulo 31 de uma aliança que Ele fará, uma nova aliança, e é esta aliança que nós nos encontramos hoje, no capítulo de número 32, no verso de número 40, Deus diz que fará conosco aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Olha que coisa grande, irmãos. Deus está dizendo aqui que nessa aliança, e a gente sabe que é essa, porque a aliança eterna que foi ratificada pelo sangue de Jesus, nesta aliança em que eu e você estamos inseridos, Deus está dizendo: eu não deixarei de lhes fazer o bem. Não deixarei de lhes fazer o bem, louvado seja Deus. Então Deus, irmãos, irá realmente fazer o bem para nós, e não somente isso, Ele diz que vai pôr o temor dEle no nosso coração, para que a gente nunca se afaste do Senhor. Aí eu me lembro das palavras de Cristo: as minhas ovelhas, oh glória, ouvem a minha voz, e eu as conheço. Eita! Eu as conheço. E Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Eita glória! Jamais perecerão, disse o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Isso, irmãos, deve realmente trazer esperança para nós. Estas promessas grandiosas, não somente isso, mas também promessa de suprimento. Hebreus capítulo de número 13, Hebreus capítulo de número 13, Hebreus capítulo de número 13, oh meu Senhor. Oh glória, verso de número 15. Às vezes nós ficamos perturbados por não termos certas coisas.
Mas olha só o conselho da palavra do Senhor e aquilo que Deus diz para nós. Hebreus capítulo 3, verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Essa é a parte que eu quero que você grave. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Oh, glória! Isso, irmãos, é que traz esperança para nós. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E uma das coisas é essa: Deus disse, de maneira alguma eu te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eita, coisa grande, louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor por isso, não é? E mais a seguir ele diz, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Ele é meu auxílio, não temerei. Ele é o meu auxílio, não temerei, irmãos. Não é grande isso? Isso é maravilhoso, irmãos. E que dizer das coisas que o próprio Cristo disse? Que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Ele está em nós pelo seu Espírito. Ele está em sua igreja. Ele habita na sua igreja, no meio do seu povo. Ele está contemplando cada um de nós. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus por isso. Ele diz isso, irmãos, e ele, fora as outras palavras de saciar a sede da nossa alma, não é? Eu já falei várias vezes isso. Eu quero que isso entre na alma de vocês, na mente de vocês, e que vocês não demovam isso de forma alguma, ainda que o maligno se levante, tente colocar isso como algo que não acontece, mas tenha certeza que é verdade do Senhor. O Senhor Jesus é o pão da vida. E aquele que se alimenta dele nunca mais terá fome. Nunca mais terá fome. Então você que anda procurando ser feliz, você que anda procurando alegria em todas as coisas, você não vai encontrar, porque estas coisas não conseguem saciar aquilo que sua alma anela e anseia. E o que a sua alma anela e anseia chama-se Jesus Cristo. O pão da vida. É Ele, somente Ele, mais nada. É Jesus, irmãos. Ele também é a água da vida. Ele convida, venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz isso, você achará descanso para a sua alma. Ele diz isso, porque Ele é isso. Ele diz também, aquele que me segue não andará nas trevas. Ele é a luz do mundo. Louvado seja Deus. Quem segue a Ele não anda nas trevas. São estas coisas que precisam ser trazidas a nós. São essas coisas que precisam estar sempre em nossa memória. E outra coisa que também deve ser trazida à nossa memória, se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Glorificado seja o nome do Senhor. Todos nós desejamos ter uma vida boa. Todos nós queremos dias felizes. E ele orienta quanto a isso, a partir do verso número 10, mas no verso de número 12, ele diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Como nós queremos atentar para aquilo que diz respeito aos justos, eu quero que você grave na tábua do seu coração e que sempre traga isso à sua memória para lhe dar esperança, que os olhos do Senhor repousam sobre ti e que os ouvidos deles estão abertos às suas orações e à sua súplica. Nunca desacredite que Deus não ouve sua oração. Mesmo que Ele possa parecer tardio em responder. Mas a palavra do Senhor é verdade. Ela é a verdade. E o texto bíblico diz que os olhos deles repousam sobre nós e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e à nossa súplica.
E nós precisamos estar fitos nisso em nosso próprio coração. E jamais pararmos de orar, porque a oração é o meio de graça pelo qual Ele estabeleceu em realizar coisas em favor do seu povo. Continue orando, irmãos. Deus está ouvindo. E no devido tempo Ele se levantará e trará uma resposta. E a resposta que Ele trouxer, pode ser que não seja do seu agrado, mas é o melhor para a sua vida, pode ter certeza disso. Mas ore, não cesse de orar, continue orando, conforme o próprio Cristo ensinou. Traga isso sempre à sua memória para lhe dar esperança e você continuar em oração. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Eu creio. Amém? Então lembre destas coisas todas que foram ditas esta noite, para que quando você estiver em situação difícil, traga à sua memória o que lhe pode dar esperança. Nossa esperança é o Senhor. Somente o Senhor. Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé, glória a Deus. Bendito e engrandecido seja o Senhor. Maravilhoso Deus. Glorificado seja o teu santo nome por tua palavra. Bendito és tu, ó Rei do universo, que firmaste, ó Deus, uma aliança eterna para conosco, Senhor, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, teu Filho amado, no qual, ó Deus, nós podemos ter a certeza, nós não somos desamparados. Tu estás sempre conosco, Senhor. Embora que às vezes a situação de adversidade, a tribulação, o sofrimento tentem ofuscar isso, Senhor, a minha alma sabe muito bem que Tu és fiel e verdadeiro, que a Tua palavra não falha. Como disse o Teu Filho amado, Senhor, a Escritura não pode falhar, ela jamais falhará, pois ela é a Tua palavra, Senhor. E esta palavra diz, ó Deus, que o Senhor não deixará de nos fazer o bem. Esta palavra diz, ó Deus, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é bom. Ó Senhor, a Tua palavra diz, ó Pai eterno, que o Senhor, ó Deus, está com os seus olhos sobre nós e os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. A Tua palavra diz, meu Senhor da glória, que o Senhor não nos deixa nem nos desampara, Senhor. Oh, bendito Deus. Então faz, ó Deus, com que isso acresça fé em nosso coração. Faz, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, continuar firmes, perseverantes, sendo resilientes diante de todo obstáculo e barreira que se levantou. Porque eu sei, ó Deus, que depois de tudo isso, Senhor, que depois da tempestade, o sol da justiça brilhará de novo. Eu sei, Senhor, pela Tua palavra, grandioso Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Andarabaçou. Grandioso Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor, ó Deus, fará, Senhor, aquilo que apraz a Ti, ó Deus, para que Teu nome seja glorificado na vida do Teu povo, na nossa vida, na vida da Tua igreja, na vida daquele, ó Deus, que está padecendo, mas crê em Ti. Eu sei, Senhor, que tudo Tu podes e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. E eu te peço, meu Deus, traz o Teu renovo sobre este lugar.
Traz o teu renovo sobre a tua igreja, traz o teu renovo sobre aqueles que não puderam estar aqui, porque foram vencidos, Senhor, pelo sofrimento, Senhor, pela angústia, pela tristeza, pela enfermidade. Eu sei, ó Deus, que há muitos, ó Deus, que estão, Senhor, ó Pai, nos últimos passos, Senhor, mas eu sei que o Senhor, ó Deus, é aquele que nos sustenta pela sua destra fiel. E que ainda, ó Deus, que nós sejamos como uma palmeira sacudidos de um lado para outro na tempestade. No fim, ó Deus, nós permaneceremos de pé. Porque quem nos sustenta é o Senhor. É o nosso Deus que nos sustenta. Por isso, ó Deus, eu clamo a Ti. E a minha esperança está posta no Senhor. Eu creio que ainda verei, Senhor, o Teu agir. E que nós podemos, ó Deus, esperar que em breve nós teremos testemunhos das bênçãos do Senhor na vida da Tua igreja, meu Senhor. Esta é a minha oração, Senhor, que o Senhor abençoe o Seu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo.